Ó, vamos dar uma olhada agora no nosso site. Saiu novidade em relação ao julgamento do Jorge Guaranho, ex-policial bolsonarista, foi condenado a 20 anos de prisão pelo assassinato de petista em Foz do Iguaçu. O petista é o Marcelo Arruda, o ex-policial bolsonarista Guaranho foi condenado hoje a 20 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato do guarda municipal e militante do PT Marcelo Arruda, que tinha 50 anos. Foi em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O crime foi o mais emblemático da última campanha presidencial, 2022, forçou um debate sobre violência na política. A sentença foi da juíza Michele Pacheco Sintra Stadler, da primeira vara preventiva do Tribunal de Júri do Paraná, em Curitiba, após decisões dos 7 jurados, sendo 4 mulheres e 3 homens. Vamos trazer para cá, então, ela que está acompanhando de perto, né, e tem visto com apreensão tudo. Estou falando da Pamela Silva, viúva do Marcelo Arruda, está conosco. Pamela, bem-vinda, na medida do possível. Boa noite, né, um resultado que vocês estavam aguardando por aí. Sei que ainda cabe recurso, acredito eu, né, mas de qualquer maneira havia uma tese toda de que não houve motivação política, que não teria sido motivado politicamente. Como é que a senhora viu esse resultado, essa sentença proferida agora há pouco? Boa noite mais uma vez. Boa noite, obrigada por nos acolher, né, nesse momento, novamente, né, vocês sempre atentos a todas as informações desse processo, desse caso também. A família acolheu com alívio, né, de que a justiça foi feita. A morte do Marcelo, ela foi justamente... houve a condenação justa, né, pela morte do Marcelo. Então, estamos aí. Aliviadas a gente não diz, né, porque agora sempre falta. Desde a morte do Marcelo sempre vai faltar ele, né, mas pela nossa paz e acreditar que a gente... conseguiu mostrar que o crime que levou à morte do Marcelo, ele não pode continuar sendo reproduzido, né? As pessoas não podem, por haver uma diferença ideológica, partidária ou ideológica de qualquer, ou uma diferença qualquer, agir com extrema violência. Então, além para a família, de ser um alento para a família, essa condenação é uma grande lição para a sociedade. Pamela. Oi, Coach. Eu queria primeiro te cumprimentar, Pamela, por esses quase 3 anos de luta e de coragem que você teve para manter esse caso vivo e levar à cadeia o assassino, né? Agora eu queria ver como é que você está vendo as coisas daqui para frente. Como é que está o clima político aí em Foz do Iguaçu? Você ainda ouve pessoal, ofensas dos bolsonaristas? O que mudou depois da morte do Marcelo? A gente veio para Curitiba, né? Que o júri foi desaforado para cá. Então, hoje a gente está aqui em Curitiba, né? Além de tudo isso, a gente teve esse desgaste aí com o deslocamento, porque durante o processo houve um pedido de desaforamento e o júri foi transferido aqui para Curitiba. Mas o caso do Marcelo em Foz do Iguaçu, ele deixou evidente essa separação ideológica em Foz. Por vezes eu escutava que ele tinha que morrer mesmo, ele procurou, sabe, algo extremamente, de um pensamento extremamente agressivo com relação, mesmo o Marcelo morto, ainda tinha pessoas que achavam que não era bem assim, aquela conversa, sabe? Não foi bem assim. Como não foi bem assim? Agora, hoje, nós conseguimos comprovar que o não foi bem assim, foi bem assim. Ele invadiu mesmo, o tribunal, ele aprovou esse pensamento, ele invadiu mesmo a festa de aniversário por vontade própria, ele fez tudo porque ele exatamente quis
Não foi porque ontem ele falou em julgamento, né? Ele teve interrogatório, a primeira vez que ele falou. E ele falou que ele foi lá para fazer uma brincadeira. Uma brincadeira. A brincadeira dele custou a vida do Marcelo. Então é isso. Andresa. Também queria dar meu abraço aí na Pamela, né? Até difícil ouvir esse relato emocionante, porque eu imagino, né, Pamela, o que deve ter sido para você ter que, ainda depois de tudo que passou, ter que ouvir um depoimento desse, né? A pessoa poderia, no mínimo, ter assumido ali as consequências do que fez. O Código Penal brasileiro não tem, né, a previsão de crime político. A gente vê que a Justiça Eleitoral trata isso como uma questão de segurança pública. O próprio primeiro julgamento, se eu não me engano, falou que era motivo torpe. E esse caso, ele faz uma risca ali no chão, né, de que o reconhecimento de um crime político, uma pena bastante alta, né, 20 anos, pelas circunstâncias, podia ter sido até maior, mas uma pena alta, praticamente, que acho que é o que você colocou. Então, eu queria te ouvir um pouco isso, se você pretende começar uma campanha para incluir no Código Penal essa previsão de crime político. No ano passado, viu, Diego, eu peguei uns dados com o pesquisador Leonêncio Nossa, que cataloga esse crime político do país. Nas eleições municipais foram 82 crimes políticos. Nem sempre levam à morte, né? Mas existem agressões. Então, assim, todas as eleições a gente está vivendo isso. Claro, nas eleições, né, que vitimaram o Marcelo, foi esse caso muito extremado, mas isso está ocorrendo no país todo. Então, duas perguntas. Se a senhora pretende levar isso como uma bandeira para a gente incluir de uma vez por todas no Código Penal, e que sentimento que a senhora tem agora com relação, né, a esse assassino, como que a senhora está trabalhando isso? Então, na verdade, o crime não foi político, né? Mas houve a motivação política, né? Houve um crime de homicídio e a motivação que levou o Guaranhos até a festa de aniversário do Marcelo foi a motivação política, a oposição, né? Partidária. Então, essa foi a motivação que o levou lá. Quando se fala em crime político, é uma coisa mais imensa, né? Mais a nível federal, em que a gente fala de presidente, enfim, coisas assim. Mas ali houve um crime de homicídio e a motivação foi essa. Talvez a gente trabalhar essa ideia de que precisa se considerar que existem casos, que o caso do Marcelo foi um que foi muito forte, divulgado, mas que essa frequência, existem casos diários, e, enfim, existem casos, números, né, de violência política, por motivação política, né, ou simplesmente pela sua opinião política. Então, de se trabalhar essa questão, né? De se trabalhar essa entre os partidos políticos, não só o PT e o PL, que todos os partidos trabalhem essa questão, porque é como se fala, a política ela sempre foi construída no nível das ideias, não no nível da violência. Quando a gente não chega a um patamar de não conseguir mais estabelecer um diálogo, se fizesse uma conversa e tchau. Não sacam-se arma e atira. Não, isso não pode, isso é um extrema violência. Então, é mais ou menos esse pensamento que se tem, né, da questão, da situação. É de se trabalhar a intolerância nível local, enfim, a ideia de dentro dos partidos, para que eles comecem a trabalhar esse tipo de comportamento, né? Não estimular uma violência. Sim. Uma frase, Pamela, depois de sair esse resultado, enfim, o que passou pela sua cabeça? Olha, é difícil, assim, a gente não tem... O sofrimento, ele é constante, né?
a falta, o sentimento de perda, ele sempre vai existir. Não é uma felicidade plena, né, que a gente faz. Hoje nós estamos com a questão, é aquela ideia do dever cumprido. Eu acho que a Justiça Paranaense hoje, o Ministério Público, ele cumpriu o seu dever. Nós cumprimos e nós, como família, nós recebemos com muita gratidão todo esse trabalho e esse posicionamento da Justiça Paranaense aqui hoje. Obrigado. Pamela Silva, viúva, né, de Marcelo Arruda, obrigado pela entrevista. Vamos aqui, espaço sempre aberto, viu, Pamela? Só nos procurar. Obrigada, gente. Um Obrigada abraço. pelo apoio.